quais são as vantagens da formalização digital? Então, agilidade no pagamento, sem custo de formalização e logística para o correspondente, e sem risco de fraude e desacordo comercial. Então, aqui nós vamos falar de dois aspectos. Um é o ponto de vista de vocês, o correspondente, de que forma isso é digitado, de que forma você acompanha, e mais para frente nós vamos mostrar para vocês de que forma o cliente é abordado, de que forma ele vai respondendo, a visão mesmo do cliente. Então, no momento da digitação, não tem mudança, são pequenas alteraçõezinhas que vocês precisam selecionar no momento da digitação. Por exemplo, o tipo da formalização, não mais físico, e sim a formalização via WhatsApp. Inserir um telefone onde a gente consiga conversar com o cliente através do WhatsApp. É importante que esse telefone seja de alguém muito próximo do cliente. Caso ele não tenha, a gente sempre orienta de que é necessário que esse telefone seja do cliente, tá? Mas se ele não tem, é nosso interesse fazer a formalização digital via WhatsApp. Então, pode ser de alguém muito próximo dele e que consiga, inclusive, auxiliá-lo no momento da formalização, caso ele tenha alguma dificuldade. Aqui você fez a digitação, selecionou o tipo de formalização WhatsApp, grava a proposta, valida e envia para análise. Enviou para análise, todas as propostas de formalização digital WhatsApp, ela vai nascer com esse W. Tá? Quando a formalização é físico, aí vai ficar um F, e na formalização digital WhatsApp, aí vai ser representado pelo W. Tá? Clicando no W, vocês conseguem acompanhar de que forma, em que fase está a formalização desse contrato, até para posicionar, para orientar o seu cliente. Tá? Então, pode ver que aqui dentro, clicando no W, ele abre essa outra caixinha de diálogo, onde a gente informa que foi enviado o SMS para o cliente, está aguardando ele responder o CPF, ele está na fase 3 aqui, que é a fase que ele precisa enviar uma selfie, e assim sucessivamente. Vocês conseguem monitorar esse processo. E até se vocês verificarem que ela parou, né, em alguma fase, ligar para o cliente, verificar se ele está com alguma dificuldade, né, e orientá-lo. Se o W, vocês notarem que o W ficou vermelhinho, significa que ele teve aquela formalização foi interrompida. Ela não vai seguir adiante. Ou seja, será necessário o cancelamento dessa proposta e fazer uma nova digitação. Lembrando que o banco, ele não vai cancelar a proposta é sua, é você quem acompanha, e se necessário, se entrar nessa fase que o cliente em algum momento da formalização disse não, ou ele não interagiu, ela vai entrar no X, clicando no W, você vai conseguir verificar que houve a desistência do cliente e vai ficar com o W vermelho. Então, precisa cancelar e redigitar essa proposta. Tá? Por isso que a gente sempre bate na tecla que é importantíssimo esse acompanhamento de vocês aí e até a orientação para o seu cliente. Salvou a proposta, então uma particularidade, ela vai nascer com o W azul e o P de pendência. Essa documentação é o Safra que, assim que o cliente for aprovado nesse processo de formalização, vai coletar toda essa documentação que o cliente enviou para o Safra através do WhatsApp, e assim que ele tiver aprovado no processo de formalização em todas as fases, o Safra vai anexar essa documentação no EPF. Tá? Aqui em vermelhinho vocês podem verificar que está sinalizado toda a documentação obrigatória para essa proposta. Lembrando que é o Safra que vai interagir com o cliente e fazer a coleta de toda essa documentação. Em que momento vocês precisarão anexar algum documento? Quando houver uma pendência do crédito
Por exemplo, ele precisa de algumas informações do benefício daquele cliente, então ele pede uma carta de concessão. Alguns de vocês já devem ter tido esse tipo de solicitação por parte do crédito. Ou algum documento extra, não é comum acontecer, mas pode acontecer. E se essa pendência realmente for do crédito, ela ainda não vai ter entrado no processo de formalização. Ela ainda vai estar em análise do crédito, porque ou ela passa no crédito e é aprovada, no motor, desculpa, e é aprovada ali de acordo com base em birô de informações que o Safra insere no motor, ou ela migra para análise manual do crédito. E aí isso vai variar de acordo com o valor de propostas que tem para aquele CPF, ou o valor daquela proposta, né? E aí é uma particularidade. Então, eu estava dizendo que o stop, da mesma maneira que hoje vocês operam com o físico na liberação do stop, ela segue da mesma forma, não alterou, tá? Então, precisa fazer a liberação do stop em determinado momento, ou para pagar a proposta, no caso da portabilidade, ou para pagar o cliente, no caso de novo, ou para entrar na esteira de análise, no caso de refinanciamento e retenção. Então vocês continuam fazendo essa liberação. O Safra não tem alçada para fazer liberação de stop. Então, ou é o login master, e aí caso tenha algum problema nesse login, tem que fazer o desbloqueio, aquele processo que vocês já conhecem, tá? O Safra não consegue fazer essa liberação. Agora nós vamos mostrar para vocês o processo de formalização quando a gente falar de portabilidade, tá? Na portabilidade, esse processo ele é feito em duas fases. Pode ser que você se depare com um cliente falando que já fez o processo de formalização e que o Safra está pedindo para ele fazer novamente, mas na verdade não é isso. Quando vocês digitam a portabilidade, vocês têm o saldo aproximado, né? Até porque o saldo devedor, ele é diário. Então, vocês vão digitar aquele saldo. Eu não posso formalizar o contrato, mandar um contrato para o cliente com aquele valor. Então, o que eu vou pedir para ele? O que eu vou pedir nesse primeiro momento para ele autorizar eu solicitar o saldo devedor dele para a CIP. Então, ele fez essa autorização, eu vou encaminhar essa solicitação de saldo para a CIP. Depois que o saldo retorna da CIP, eu vou fazer a formalização porque eu já tenho os valores exatos, tá? E aí sim eu vou fazer esse processo, vou pedir para ele que ele formalize até às 16 horas. O quanto antes é melhor, mas lembrando que até às 16 horas no máximo vocês precisam liberar um stop para eu conseguir analisar essa proposta, o departamento de pagamento analisar essa proposta para que depois consiga fazer o pagamento até às 17 horas. Tá? Então, por isso que às vezes pode ser que o cliente se confunda e acha que quando ele deu aquela autorização para pedir o saldo para a CIP, ele pode achar que ele finalizou, que ele foi aprovado no processo de formalização e na verdade não é. Tá? Só no produto portabilidade que tem a interação nesses dois momentos. Agora, para os demais produtos, ele é formalizado em uma única vez. Tá? Então, para quais os outros produtos? Então, para o produto refim de carteira, refim de portabilidade, retenção e novo. Para esses outros produtos, o processo de formalização, interação e contato com o cliente é apenas uma vez. Então, o correspondente digita a proposta no EPF, a proposta vai passar no nosso motor de crédito, ela vai ser aprovada, tá? E aí,
depois de aprovada no motor de crédito, essa proposta, o banco envia o SMS para o cliente para ele fazer o processo de formalização. E aí formalizou, essa proposta vai seguir na esteira de análise, pagamento, todo o processo. Agora vocês vão visualizar de que maneira é feito o contato com o cliente, tá? No WhatsApp. Então, o banco, depois que ela é aprovada no motor, envia a proposta para o cliente, envia o SMS, o cliente clica no link. Vocês podem verificar aí no SMS, nessa imagenzinha com SMS, ele envia esse link, o cliente clica, aí ela vai começar o processo de formalização via WhatsApp. Tá? Já nasce com esse oi digitado, o cliente precisa apenas enviar, clicar naquela setinha para enviar isso. Ele envia isso, e aí o banco se apresenta. Olá, eu sou a Sara, assistente virtual do Safra Consignado, vou auxiliar no seu processo de formalização do seu contrato de empréstimo consignado. E aí pede para o cliente, informa que essa conversa é gravada e vai digitar, pedir para ele digitar o CPF dele. Aí ele digita, nesse momento, todas as propostas que estiverem aptas a fazer a formalização, tá? Todas que estiverem aprovadas no motor de crédito com a formalização digital via WhatsApp, elas entrarão para fazer apenas uma formalização, tá? Então, ele digitou, ele informou que concorda que seja feito através de formalização digital, ele deu sim, lembrando que ele precisa, nesse momento, responder sim, caso esteja de acordo, e não, caso não esteja de acordo, tá? E aí vai ser onde vocês vão visualizar o W em vermelho lá no EPF. Tá? E aí, por favor, me envie uma foto do seu documento de identificação, ou RG ou CNH, apenas esses dois documentos, RG ou CNH, legível, sem corte, conforme as instruções abaixo. E aí ele dá uma dica de como o cliente pode te mandar essa foto. Ele faz o envio disso. Agora vai pedir para o cliente tirar uma selfie. Toda essa orientação aqui é passada para o cliente, tá? Para ele tirar uma selfie, que não pode ser foto de corpo inteiro ou foto que esteja na galeria. Tem que ser uma foto tirada naquele momento. Ele precisa tirar uma foto e enviar. O banco vai analisar, verificar se essa foto está legível, se está clara, se consegue identificar os traços do cliente. Estando ok, ele vai para o 6º passo. E vai pedir para o cliente analisar alguns itens do contrato, tá? Vai informar o número de cada contrato que estiver formalizando naquele momento e o valor da parcela de cada um do contrato dele. Vai enviar para ele a 7, onde ele precisa responder sim, caso esteja de acordo, ou não, caso não esteja. Ainda não consegue validar aceito, eu quero, concordo. Ele precisa, nessa fase de retorno, sempre informar sim ou não. Aí ele vai passar para o 2º item, que vai falar sobre autorização de desconto em folha de pagamento. Né? Se o cliente autoriza fazer o desconto mensalmente na folha de pagamento dele. Ele responde sim. Item 3, a margem consignada. Se ele não tiver aquela margem disponível no benefício, se ele autoriza que o Banco Safra ajuste o valor dessa parcela, né? Diminuindo um pouquinho o valor da parcela e estendendo o prazo para que ele garanta o recebimento total do empréstimo contratado. Ele respondendo sim, e aí vai para a fase final aqui. Já está quase finalizando, na verdade. Vai enviar para ele o kit, que é o contrato, para ele validar ele precisa abrir esse contrato, validar, ler, informar que está de acordo, ele vai dar um sim. Aí nessa fase, a documentação que o cliente enviou, ela vai ser analisada, ela vai ser validada, o banco em paralelo vai analisando isso tudo. Então o cliente estando de acordo, aí ele vai receber essa mensagem: ótimo,
documentação completa, chegamos na última fase. Para aceitar as condições de seu contrato e concluir o processo de formalização digital, basta clicar no link abaixo, ele será sua assinatura eletrônica. E essa aqui foi a telinha que eu falei para vocês lá no começo, que teve uma mudança, tá? Uma melhoria. Então, hoje, o cliente, antes ele recebia um código. Ele precisava digitar esse código. Hoje, o banco envia para ele um link, que está aqui no finalzinho da tela do WhatsApp. Ele clicando nesse link, ele vai ser direcionado para essa página na web. Ele precisa permitir a localização, que o banco saiba a localização dele. Então, se ele passar despercebido e clicar em não permitir, ele não vai conseguir passar dessa fase. Tá? E às vezes a gente recebe contato de correspondente informando que o cliente ele já respondeu o código, ele já clicou aqui na assinatura eletrônica, mas ele não permitiu. Então, se ele não permitir, ele vai ficar parado nessa fase até que ele volte e consiga permitir, clicar ali do ladinho, ó, em permitir. É um pouquinho pequeno, talvez ele não veja, mas é importante vocês também orientá-lo quanto a isso. E aí, ele clicou ali, ele vai ser direcionado para essa página na web, onde ele vai clicar em cima de assinar. Ele clicou em cima de assinar, ele vai voltar para o WhatsApp com o código que ele tinha lá na web já digitado. Ele não vai precisar digitar. Ele só vai clicar ali em cima do assinar. E aí ele vai ser direcionado automaticamente para o WhatsApp novamente. Nascer com esse código digitado, ele envia. Só clica na setinha para enviar. E aí ele finalizou o processo. O Safra vai informar para ele, muito bom, chegamos ao final da sua formalização. Caso tenha dúvida, como recebimento do valor contratado, conclusão do seu processo de portabilidade, caso seja portabilidade, entre em contato com o seu correspondente bancário, Safra, ou estamos disponíveis através do 0300. E aí informa para ele esse 0300 onde atende o próprio cliente, né? E aí finalizou esse processo de formalização digital. Aqui nós temos algumas dicas para que você tenha sucesso em todo esse processo de formalização, né? Orientar o cliente no momento da venda sobre o processo digital, porque como a gente vende informando que a formalização vai ser feita através de WhatsApp, muitas vezes o cliente fica esperando receber um oi através do WhatsApp. Na verdade, ele vai receber inicialmente um SMS. Então, ele clica no SMS e aí ele vai ser direcionado para o WhatsApp para começar o processo de formalização, né? Orientar o cliente para que ele só responda, só que depois que ele tiver aquele questionamento, porque esse processo de formalização é feito através de robô. Então, às vezes, o cliente já fez a formalização de outros contratos e ele vai respondendo sim, 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 só que isso o robô, ele não consegue identificar. Ele vai, desculpa, não foi possível entender. E aí passa novamente aquela fase, pede de novo para ele fazer aquela confirmação, dar o aceite contratual, enfim. Então, para ele sempre responder depois que houver o questionamento, tá? Então, sugestão para vocês de trabalho. Então, digita a proposta, viu que ela aprovou no motor, vai iniciar o processo de formalização, contata o cliente e explica para ele todo esse fluxo. Relembra, né? Porque muitas vezes pode ser que ele esqueça ou ficou preocupado com valores e focou a atenção dele em outros pontos que não o processo de formalização digital. Tá? Aí, cliente que formaliza rápido é garantia de pagamento do contrato e da comissão mais rápido. Que a formalização física. Então, a gente está apostando muito nesse processo digital. O banco está bastante envolvido em inserir melhorias, até conforme sugestão de vocês. Então, o banco está bastante engajado em deixar esse produto funcionando a todo vapor para que vocês tenham bastante agilidade em todo esse processo. Tá? Então, esse processo de formalização digital está disponível para todos os produtos. Novo, portabilidade, refim de portabilidade e refim de carteira. Então, alguns pontos aqui para a gente ressaltar. A proposta de aumento, ela só terá ela só vai iniciar o processo de formalização
depois que ela estiver averbada. Então, toda proposta que vocês digitarem e clicar naquele aumento de margem, ela vai ficar represada. Nós vamos enviar para o INSS com o valor da parcela que foi digitado por vocês e algumas parcelas menores. Tá? Então, a nossa prioridade de averbação é a parcela maior. Só que se ele não tiver aquela margem, para não perder, nós vamos também enviar parcelas menores. E aí, o cliente... Eu não posso já formalizar aquele contrato porque eu não tenho o valor exato. Como que eu vou mandar o contrato para o cliente com valor aproximado? Então, por esse motivo, o SMS ele só vai ser enviado depois que ela estiver averbada. Tá? Nós recebemos bastante contato, bastante questionamento sobre isso. O cliente não recebeu SMS. Sempre se atentar a abrir a proposta e verificar se aquela proposta que o SMS realmente não foi enviado, não é uma proposta de aumento de margem. E caso seja, aguardar primeiro a averbação. Tá? A formalização, né, só dará início após a aprovação do crédito. Ou seja, digitou a proposta, ela vai passar no nosso motor. Para vocês, ela vai aparecer ali em análise. Clica no em análise, que ela provavelmente ou vai estar em análise de crédito, ou vai estar aguardando políticas, ou aguardando análise de crédito. Significa que ela ainda não foi aprovada, ainda não foi enviado para aquele cliente o SMS. Tá? E outro ponto importante digitou a proposta, o W da formalização WhatsApp vai nascer azul, salvou a proposta. Ele fica azul e vai ter o P daquela documentação que eu mostrei para vocês, que é obrigatória lá no início, que o banco vai interagir com o cliente e anexar depois que o cliente estiver aprovado. Se a formalização foi cancelada, esse W vai virar vermelho, não tem como reativar, como voltar essa proposta para a esteira de formalização, ela saiu do processo de formalização, então precisa que vocês cancelem essa proposta e façam uma nova digitação, claro que orientando aí o cliente, né? E se o W ficou verde, significa formalização ok, cliente aprovado em todo o processo de formalização. É isso, então, se alguém tiver mais alguma... A gente agradece a